Olha só a situação que eu tive essa semana em uma consultoria. Eu atendi um consultório de psicologia, né, um psicólogo, que ele fez um investimento em uma esquadria de alto desempenho, e a esquadria é realmente de alto desempenho, e ele não ficou satisfeito. Ele continua ouvindo esses ruídos externos, ele continua incomodado. O que ele relata? Que quando o cliente está dentro do consultório dele, eles escutam as pessoas chegando na recepção, escutam a conversa das pessoas e com um certo esforço eles conseguem ouvir o que está acontecendo ali dentro da recepção, aquela conversa. Isso atrapalha o funcionamento do espaço dele. Por quê? Porque tira a privacidade, tira a confiança que o cliente, o paciente tem nele, tem naquele ambiente, né? Tem naquele espaço onde ele pode falar as coisas dele, né? E aí, isso é um grande problema. Pode ser que alguns chegaram ali, não se sentiram à vontade e deixaram de se consultar com ele, né? De fazer o tratamento com ele. Então, isso está incomodando muito, isso é um grande problema. E o contrário não está acontecendo. Quando você está na recepção, você não escuta nada que está vindo do consultório. Então, eu tive para essa consultoria lá, ele estava atendendo um casal. Eu estava sentada com a recepcionista guardando ele liberar para poder ter essa conversa com ele e fiquei observando enquanto isso, se eu ouvia esses ruídos, né? Ela estava com uma televisão ligada e a gente conversou. Ela falou que ela não ouvia, que de vez em quando ela ouvia alguma coisa e que ele relatava isso, que a gente está ouvindo, que ele pode estar ouvindo o que a gente está falando, ele deve estar ouvindo o que a gente está falando. E aí, quando saiu, ele disse que eles falaram alto, em momentos eles se exaltaram ali dentro, a gente não ouviu nada. E ele, muito indignado com aquela situação, ele falou assim: o ruído passa de um lado, mas não passa do outro. Isso não acontece. O isolamento acústico, ele não é unilateral, ele é o desempenho do sistema, né? O que acontece naquela situação dele? Ele tem um mascaramento do ruído no ambiente da recepção. O ambiente dele, onde fica o consultório em si, é um ambiente muito silencioso, que tem muitos materiais de absorção. E aí, quando a gente fala assim, vou aumentar o isolamento do meu quarto, onde vou tocar bateria, vou encher aquilo ali de espuma, o que eu estou fazendo? Estou fazendo com que aquele ambiente fique mais absorsivo. E aí, tudo que chega, né, de fora para dentro vai chegar com mais clareza. É o que acontece ali no consultório de psicologia. E aí a outra coisa, o ambiente é muito silencioso. Então, quando o ruído externo chega para o interno, ele é percebido. Os níveis sonoros são equivalentes, né? O ruído do ambiente é baixo e o ruído que atravessa para o outro ambiente fica mais alto. Esse que atravessa para o lado de cá é o mesmo que atravessa para o lado de lá. Só que do lado de cá, o ruído ambiente está elevado. Então, quando esse chega aqui, ele não faz cosquinha, né? Ele não se faz perceber ali. Então, a gente tem um nível sonoro que está abaixo do ruído ambiente. E aí, houve um mascaramento do ruído, né? Então, a esquadria, o sistema de vedação é ruim, né? Ele fala assim, se alguém me perguntar se essa esquadria não serve, eu vou falar, ela não serve, ela não é boa, ela não é anti-ruído, né? Que é até um outro grande problema, você criar selos para as coisas, ser anti-ruído. Isso não é anti-ruído, você tem um desempenho acústico adequado a algumas situações. E é por isso que não se deve fazer um investimento sem fazer um projeto acústico, sem saber exatamente o que você precisa, porque o fornecedor, ele não vai saber o que você precisa. O fornecedor, ele tem o material. O fornecedor, ele não faz a especificação de acordo com aquela demanda. Quem faz isso é o consultor de acústica.